Boa noite a todos, meus irmãos. É com muita alegria que a gente está voltando aqui já há muitos anos, que eu não tenho vindo, né, a esta casa, e a gente sente saudade. A gente trabalhei bastante com o seu Domingos, ele nos auxiliou lá no Coral do Consolador, e a gente sente falta, porque o que é bom é que quando as pessoas são companheiras de ideal, a gente vive numa família só. Então, a gente tem saudade até de pessoas que frequentam outros centros espíritas, que a gente às vezes tem contato por causa de palestra, de cursos. E quando a gente se encontra é uma festa. Parece que a gente está encontrando um irmão velho de muito tempo, né, de contato. Hoje, meus irmãos, eu vou trazer para vocês, é um assunto que sempre é falado nos centros, mas a gente tem sempre que lembrar, porque ele é muito importante. É sobre o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Consolador prometido, né? Então, meus irmãos, antes de Jesus partir, ele anunciou uma sequência na revelação. Ele que foi o representante da segunda revelação da lei de Deus, ensinando-nos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele nos prometeu um novo Consolador, que traria a terceira revelação da lei de Deus, que seria o Espírito de verdade, que na época de Jesus o mundo não estava maduro para compreendê-lo. Então, lá em João, no Evangelho de João, nós vamos encontrar no capítulo 14, versículos 17 a 26. Diz o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, essas palavras estão lá no Evangelho de João. E quando Jesus partiu, porque nós sabemos que o primeiro Consolador que tivemos, primeiro não, mas um dos maiores Consoladores foi Jesus. Mas antes dele partir, ele prometeu um outro Consolador, que viria explicar tantas coisas que naquele momento Jesus não poderia fazer, porque o povo não tinha um adiantamento necessário para entender certas afirmações que Jesus nos trouxe, porque o povo não sabe, a ciência não estava desenvolvida, tinha que haver um crescimento intelectual maior para que o Espiritismo fosse compreendido melhor. Então, o Jesus fosse compreendido melhor. E para isso, então, ele disse que viria um outro Consolador que ia explicar coisas que naquele momento ele não poderia fazer. Então, meus irmãos, e a promessa se cumpriu, não é? Se cumpriu quando? Quando veio a terceira revelação da lei de Deus, chefiada pelo Espírito de verdade, e juntamente com espíritos de escola, eles trouxeram então conhecimentos espirituais, verdades espirituais, que agora, naquela época, o povo já tinha condição de entender. E veio, então, o corpo de doutrina, não é, que esses espíritos trouxeram através da mediunidade, e no século XIX, em 1857, 18 de abril, foi publicado o Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal da doutrina espírita. Desse livro saíram os outros que formam o corpo de doutrina, que é o Pentateuco,
que é o Livro dos Espíritos, né? Depois veio o Livro dos Médiuns, porque pelos médiuns vieram as orientações, né? E depois veio o Evangelho, aí veio o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, esses 5 livros contêm todo o corpo de doutrina ao qual Kardec deu o nome de Espiritismo. Então, Espiritismo é um termo criado por Kardec, espírita também. Então, os espíritas não podem confundir religiões sincréticas, sincretismos, com o espiritismo. Umbanda terreiro, com todo o nosso respeito, a Quimbanda, a Aruanda, não é espiritismo. São religiões sincréticas, é um sincretismo religioso, é uma mistura de religiões. Religiões africanas e indígenas, muçulmanas, porque usam aqueles turbantes que vocês veem, e católica. E o que tem de comum com a doutrina espírita? É a comunicação de espíritos. Eles dão passividade, eles também todos temos mediunidades, e geralmente tem pessoas que têm essa mediunidade mais ostensiva, que precisa trabalhar como médiuns mesmo. Na verdade, todos nós somos um pouco médiuns, né? Mas a gente não pode confundir. Então, está escrito assim, Centro Espírita de Umbanda. Ele é um centro de Umbanda, mas espírita não. O termo espírita, quem criou foi Allan Kardec. E o espiritismo é um corpo de doutrina que tem por objetivo transformar o homem para o bem. E nesse aspecto, então, o espiritismo usa a mediunidade, através da qual veio o corpo de doutrina, espiritismo, para justamente trazer para nós essas verdades. Então, num centro espírita, que é kardecista, as pessoas não trabalham a mediunidade sem conhecimento. Elas fazem curso e têm que saber quem são os espíritos, se aquele espírito que está se comunicando é bom ou não é. Entende? Então, é com conhecer. O espírita precisa conhecer os mecanismos que regem a mediunidade. E essa mediunidade é feita com Jesus Cristo. Porque o objetivo do espiritismo primordial é transformar o homem para o bem. Com todo respeito, porque o mediunismo, que é feito por esses grupos que trabalham a mediunidade, mas que não são espíritas, e que muito espírita pensa que eles são espíritas, não tem nada a ver. Então, a gente não pode ficar julgando, achando isso ou aquilo, se a gente não tem conhecimento. É melhor fechar a boca para não falar abobrinha. Então, a gente precisa estudar. Espírita tem que estudar. É uma universidade, o espiritismo, porque ele envolve conhecimento de todas as ciências, de todos os setores de conhecimento. Então, é necessário muito estudo. Muito bem, então veio a terceira revelação da lei de Deus, que foi uma coisa maravilhosa. Felizes de vocês que têm esse conhecimento, que estão no centro espírita. E veja que é uma coisa que foi codificada por Allan Kardec. Allan Kardec fazia parte dessa equipe de espíritos de escola, só que tinha que estar aqui na Terra alguém que tivesse o alcance de compreender as verdades que viriam através desses espíritos de escola. Então, nós pensamos assim, a primeira revelação foi Moisés, que é o representante da primeira revelação. A segunda, Jesus. E a terceira não é uma pessoa, é um ser coletivo. Mas o Allan Kardec só compilou as verdades que ele recebeu dos espíritos. Ele analisou, ele comparou, ele corrigiu. Certo? Só que precisava de um espírito também de muita luz, como no caso do Allan Kardec, para poder ajudar, não é, a montar os livros que trariam esse conhecimento para nós, que é o Espiritismo. Muito bem, meus irmãos, só que tem um detalhe muito importante que a gente precisa saber. Vocês sabem que a terceira revelação da lei de Deus, ela veio
ela veio porque muitos acontecimentos favoreceram o advento do Espiritismo. Então, que acontecimentos? No século XVIII, nós tivemos um movimento intelectual chamado Iluminismo na França, em que eles começaram a se preocupar muito com a razão, com as ciências, e houve, com esse movimento intelectual, houve uma mudança, houve um progresso científico e mudança das ideias que modificaram a organização social. A Revolução Francesa, começou dia 5 de maio de 1789, e o lema da Revolução Francesa era igualdade, liberdade e fraternidade. E esse lema, que foi ouvido em primeiro lugar, quem proferiu, que falou dele num discurso, foi Robespierre, que foi que ajudou também, um filósofo que ajudou na Revolução Francesa. Então, esse movimento, ele deu maior liberdade para todas as formas de pensamento, né? Essas ideias de igualdade, solidariedade, e tudo mais que vem no caso aí que a gente citou, essas ideias levaram a uma busca de entendimento, não pelo que as pessoas falavam, mas pela razão. Nós sabemos que a Idade Média, a religião cristã era muito imposta, né? O catolicismo na Idade Média, ele tinha o seu sistema, tinha coisas que eles não sabiam interpretar ainda, porque precisava de conhecimentos científicos, e na época ainda não tinha. Então, eles criaram vários dogmas, 140 dogmas da Igreja Católica. O que são os dogmas? Eles falam que são mistérios, que são coisas que têm que ser impostas, que elas acontecem, mas que eles não conseguem dar uma explicação para aqueles fenômenos que aconteciam. E é só o Espiritismo que vem dar essa explicação. Entende? Então, o espírita, ele não é aquele que diz assim, eu creio em Deus. Ele diz, eu sei que Deus existe. Por quê? Porque ele usa o raciocínio. A fé não é uma fé cega. Eu sei, eu acredito em Deus porque o fulano falou para mim que Deus existe. Não. Você tem que ver quais fatos demonstram a existência de Deus. Então, pela razão, pela fé raciocinada, é que você vai chegar à conclusão de que realmente Deus existe. Então, eu não falo, o espírita não fala, eu creio em Deus. Eu sei que Deus existe. Por causa disso. É só observar o que acontece ao nosso redor. É só observar a natureza. As coisas maravilhosas que tem na natureza, um homem não poderia fazer. Não existe nada criado por acaso. É só a gente observar o conjunto dos nossos órgãos. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente fala, foi por Deus que aconteceu isso. Porque Deus é perfeito. Deus é o nosso Pai. Ele nos criou a matéria e o espírito, e nós somos princípios inteligentes criados por Deus, por isso que Deus é nosso Pai. Então, meus irmãos, o Espiritismo, ele pôde ter fazer essa mudança de ideias no mundo, porque as ciências, os conhecimentos das coisas começaram a se desenvolver, e para isso, para ser um espírita convicto, tem que entender, raciocinando, sabendo os porquês das coisas. Eu não posso dizer eu acredito nisso, naquilo, se eu não sei por que aquilo existe. Eu tenho que saber. Então, é a fé raciocinada que o espírita usa. Então, meus irmãos, além dessas ideias novas que aconteceram, porque essas ideias enalteciam a razão em detrimento do pensamento religioso que era imposto por dogmas. Então, a pessoa já raciocinava.
E foi um movimento literário, e, enfim, de todos os conhecimentos na parte científica, movimento intelectual muito importante para o desenvolvimento, para o advento do Espiritismo. Porque o Espiritismo precisava encontrar explicações naquilo que os espíritos afirmavam existir. E também no final do século XVIII, no século XIX, nessa época também houve uma eclosão de manifestações mediúnicas de efeitos físicos e intelectuais em várias partes do mundo. Quem está estudando a doutrina espírita já deve ter estudado sobre as irmãs Fox, as meninas que nos Estados Unidos, elas pressentiram, quer dizer, sentiram a presença de um homem, um espírito que estava enterrado na casa delas, e que ele começou a se manifestar na casa através de efeitos físicos. Efeitos físicos é quando todo mundo presencia, vê, ouve o barulho, né? Entende? E isso se espalhou pelo mundo todo, pelos Estados Unidos inteirinhos, né? Isso aconteceu lá em Hydesville. E por que aconteceram esses fenômenos? Para chamar a atenção da humanidade para a realidade espiritual, a fim de orientá-la a sair do materialismo e do egoísmo. Então veja que o Espiritismo é uma doutrina que veio para combater o materialismo, né? Por que combater o materialismo? Porque a gente tem que entender que Deus criou leis físicas e leis morais. Um ser humano, para ser um anjo, arcanjo um dia, ele tem que desenvolver as duas asas. A asa do conhecimento, que é da intelectualidade, por isso que a gente tem que estudar, aprender a fazer as coisas, para a gente se desenvolver do ponto de vista intelectual. E nós estamos presenciando hoje uma evolução grande no campo tecnológico, né? Entende? Agora, e a parte moral, vai ficar? Não pode, porque aí fica um braço só desenvolvido. Tem que desenvolver os dois braços, o braço da ciência, da intelectualidade, e o braço da moralidade, que é do sentimento, é o sentimento de fraternidade que nós temos que ter uns com os outros, porque a lei de Deus é a lei do amor que prevalece. Então, temos que ser fraternos, solidários uns com os outros. A gente tem que desenvolver essas duas asas. Mas se a gente analisar, e também estudando a evolução do pensamento humano, quem estudou isso, quem faz literatura, filosofia, geralmente estuda. Então, há uma época da existência humana em que as pessoas se preocupam com Deus. Então, tudo gira em torno de Deus, é o caso da Idade Média. Até os santos, tudo era voltado para Deus, né? Depois, aí o homem começou a se cansar desse pensamento, começou a raciocinar, a buscar conhecer coisas, aí veio, então, no começo Deus era o centro de tudo. Depois, era o homem que era o centro. Ele que se achava Deus. Ele que sabia tudo, porque ele tinha descoberto isso, aquilo. Então, é a época do antropocentrismo. É o homem no centro. Antropos, no grego, significa homem. Então, veja que assim se sucedia. E se eu perguntar para vocês em que estágio de evolução nós estamos, o que está predominando atualmente? Predomina Deus ou o homem? É claro que vocês já desconfiaram que é o homem que está achando que ele é o tal, porque ele está avançando nas tecnologias, que a tecnologia é muito importante. Claro que é um avanço. Só que o valor dela é neutro. Para ela, a gente dizer que ela é uma coisa boa, a gente tem que fazer um emprego bom da tecnologia. E se eu uso a tecnologia para acabar com as pessoas, para ferir, para matar, para, enfim, fazer o que muita gente anda fazendo, que eu não preciso citar aqui, é porque a moral está lá embaixo. Então, a moral não pode ficar para baixo e a ciência para cima. Tem que haver sempre um equilíbrio entre a evolução das leis físicas e das leis morais de Deus.
Então veja que, com certeza, agora, outro dia, eu entrei num carro que desse carro híbrido, elétrico, e dos últimos tempos. Aquele carro só falta falar. Entende? De tão evoluída que está a tecnologia. Ali tem N informações que para o motorista guardar tudo aquilo, ele vai ter que fazer um curso. Então, é muito avançado. E assim todas as coisas estão acontecendo no campo da tecnologia. É bom? É um avanço? É um avanço. Só que eu não posso só me preocupar com as coisas da terra. Porque dessa forma eu estou sendo materialista. Então, o Espiritismo, ele veio justamente para combater o materialismo. E daqui a pouquinho, então, vai haver, vocês podem observar que está acontecendo muita coisa, terremoto, tsunami, essa enchente que parecia um dilúvio lá no Rio Grande do Sul, e tantas coisas que a gente ouve, é vulcão explodindo, é um monte de coisa. Então, está havendo muita destruição. E está no nosso caminho de evolução a chamada lei de destruição. Para que ela existe? Para renovar o homem, porque o homem tem que pensar também em muitas coisas, não é só nas coisas materiais, no viver o bem bom, entende? Ter dinheiro, gozar a vida de maneira irresponsável, como está acontecendo hoje em dia. E tantas coisas que a gente não precisa nem falar aqui, entende? Agora, acontece que o homem está se preocupando muito com as coisas da matéria, mas não vai poder fazer isso, porque Jesus está no leme, Jesus está controlando. A hora que o homem se soltar e pegar um caminho só, no caso aí, no nosso caso dos avanços intelectuais, vai haver alguma coisa, como já está acontecendo, para haver uma mudança. Então, a lei de destruição é uma das leis morais da lei de Deus, e ela existe para que o homem renove a sua postura. Ele tem que mudar. A Joana de Ângeles chama isso de cartografia da consciência. O que significa isso? Eu tenho que mudar o paradigma. Se eu sou materialista, eu preciso pensar também no espírito, porque o que vive é o espírito, é ele que sobrevive. E o que é essa cartografia da consciência? É eu mudar o meu modo de ver, de ver o mundo, de me relacionar com ele. Eu tenho que mudar o meu modo de ser para eu passar para o outro lado, que é necessário. O plano espiritual é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa. Nós estamos aqui apenas de passagem. E o reencarne na Terra ou em outros planos, né? Isso aí é uma coisa muito que Deus nos dá, na verdade, é uma dádiva, porque ela nos permite aprender aqui na Terra. Ou a gente aprende estudando, observando, ou a gente aprende buscando as verdades, ou a gente aprende pelo sofrimento também. Então a gente tem que agradecer a Deus o fato de nós estarmos aqui na Terra, mas temos que buscar o caminho do meio. Como dizia Buda, né? Buda, que também é um chefe de uma religião espiritualista, o budismo. Então, você tem que buscar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você tem que viver na terra como um homem do mundo mesmo vive. Você tem que trabalhar, você tem que criar seus filhos, né? Nasce, cresce, casa, tem os filhos, orienta seus filhos. Enfim, é uma vida que a gente tem na terra. Necessitamos também de diversão, mas uma versão que realmente nos alivia dos nossos conflitos do dia a dia, das nossas... Dá uma aliviada, refrescar um pouco a inteligência para a gente continuar trabalhando. Mas a gente tem que saber procurar. Então, aqui na Terra, eu tenho que viver como todo homem vive, mas não como o homem que adora as paixões exteriores, que não faz uma prece. Com certeza existem muitas pessoas que deitam do jeito que levantam, não fazem uma prece, não agradecem a Deus,
Eu só quero saber se alguém de vocês sabe que tem alguém fazendo movimento, fazendo preces para acabar com essa chuvarada lá do Rio Grande do Sul. Até hoje não vi ninguém falar, vou pedir a Deus que ele... Nada disso. O povo está muito distanciado de Deus. O povo perdeu o endereço de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que... Eu estou falando tudo isso porque o Espiritismo, ele vem mostrar que é importante a gente estar ligado a Deus e conhecer as coisas e também saber por que nós passamos por determinadas dificuldades na vida, né? Então, a codificação do Espiritismo, quem codificou foi Allan Kardec, que é um pseudônimo que ele usou, né? O nome dele era outro, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E o Hippolyte, nessa época, ele era Hippolyte ainda, não era Allan Kardec. Observando as mesas girantes em Paris, não é? Ele começou a fazer assim uma profunda análise das comunicações espirituais. E através dessa observação das mesas girantes, né, que havia na sociedade parisiense uma diversão que as mesinhas que tinham pé de galo, sabe aquela mesinha redonda que tem um pedestalzinho assim, depois tem três, que chama, é aquela mesinha pé de galo, com três, que nem essa aqui, ó. Essa é um pé de galo, só que é uma mesinha menor, de madeira em cima, que girava. E todo mundo achava graça. E um amigo do Kardec, que também era magnetista, porque Allan Kardec foi magnetista, trabalhou com magnetismo 35 anos. E o Allan Kardec, e esse amigo dele, falava, Kardec, está acontecendo isso lá na sociedade, lá no centro de Paris, vamos ver, porque as mesas lá estão girando sozinhas, elas sobem, elas descem, elas vão para lá, vêm para cá. Kardec, fazendo a barba, falou, isso aí é história para boi dormir. Mas de tanto que o seu amigo insistiu, ele foi ver. Quando ele foi ver, ele viu que ali as mesas giravam, saíam do chão, subiam, desciam, iam para um lado e para o outro. Então ele falou, mas magnetismo não é. Porque magnetismo é uma energia cega. E aí ele começou a falar para a mesa, o próprio Kardec, levanta, a mesa levantava. Abaixa, a mesa abaixava. Vai para lá, a mesa ia. Vai para cá, a mesa ia. Ele falou, magnetismo não obedece a comandos. E aí tem uma força inteligente. E então, havia médiuns ali de efeitos físicos e os espíritos começaram a movimentar as mesas para trazer a humanidade para uma nova realidade espiritual. Por isso que naquela época havia muitos fenômenos de efeito físico. E até hoje ainda existe, menos, mas existe. Que é para chamar a atenção das pessoas para uma outra realidade. Para mostrar para as pessoas que a alma é imortal, mas que ela não vai nem para o céu nem para o inferno, que o céu é o lugar bom onde elas poderão ir, quando forem boas na terra, praticarem a caridade, estudarem. E o inferno, do jeito como falam, também não é assim. A própria pessoa faz a sua criação mental pelo erro que ela cometeu. Então, vai para o umbral. Às vezes, se os erros foram muito grandes, vai para o baixo umbral. Mas que, na verdade, todos eles terão salvação. Porque Deus é Pai, e até o pior criminoso é filho dele e vai ser salvo também. Então, veja, meus irmãos, que Allan Kardec, observando tudo isso, ele codificou a doutrina espírita, que elas têm como objetivo transformar o homem para o bem. A mediunidade deve ser trabalhada com Jesus para ajudar a humanidade a se esclarecer. Aqueles espíritos que desencarnam, estão sofrendo, eles poderão ser auxiliados através dos trabalhos mediúnicos, né, encaminhados. E quem presidiu a esse evento foi o Espírito de Verdade, e ainda preside. E outra coisa importante, meus irmãos, que a gente precisa saber, é o seguinte,
que o Espiritismo é universal. As ideias que valem para nós aqui na Terra, valem para todos os povos do universo. Entende? Então, são leis que são universais. Não é uma lei que é feita para as pessoas da Terra, não. Elas são universais. Lembrando a todos, né, sobre os princípios fundamentais da doutrina, que a gente precisa saber. Então, sempre bom lembrar quais são eles. A existência de Deus é um. O espírita tem que saber que Deus existe. E também, veja bem, a imortalidade da alma, que Jesus veio mostrar para a gente, né? Ele foi crucificado, depois ele começou a aparecer durante 40 dias para os seus discípulos, mostrando que ele não morreu, né? Que as pessoas falam que ele ressuscitou, mas o ressuscitar aí, a doutrina espírita tem uma explicação para isso. Quando Jesus, que foi mortinho na cruz, o seu corpo foi, mas que ele reapareceu para os espíritos, ele apareceu materializado. Porque nós somos corpo, espírito, e o perispírito é o envoltório do espírito. Então, a gente, do jeito que estamos aqui, nós não enxergamos os espíritos que estão numa outra dimensão. Quem enxerga é médium, né? Precisa ser médium para enxergar, ter a mediunidade de evidência, ou ter ali uma sessão de materialização, que é de efeitos físicos, que todo mundo pode presenciar o fenômeno. Mas Jesus, ele se materializou. Porque, para ele vir à Terra conversar com os seus discípulos, ele aconteceu? Adensou o perispírito dele, a ponto do Tomé botar a mão, que Jesus falou, pega no meu braço. O Tomé pegou e viu porque o Tomé não acreditou quando os discípulos falaram que Jesus havia aparecido para eles. Mas o Tomé, aí Tomé pôs a mão e sentiu. E quando há o adensamento do perispírito, você toca no espírito como se ele fosse de carne mesmo. Porque o perispírito, ele tem uma série de propriedades, que seria uma outra palestra aí sobre as propriedades do perispírito, né? Uma delas é ser plástico. Então, isso aí, com certeza, a casa já fez alguma palestra, algum estudo sobre isso, ou vai fazer, né? Então, o princípio, a imortalidade da alma, o Kardec fala nos livros dos médiuns que não adianta a gente falar de espírito para quem não acredita, que pensa que o espírito não existe. Como é que você vai falar do espírito? Você tem que ter a certeza. Então, o espírita tem que ter a certeza de que a alma não morre. O que morre, inclusive, o certo é a gente falar assim, o corpo morre, porque é matéria, né? Já extinguiu o envoltório, depois ele mesmo vai virar um pó, como está na Bíblia, né? E esse pó acaba também ajudando a formação de outros corpos. Por isso que o Lavoisier falava, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Entende? Então, o espiritismo está dentro da ciência, está ali, junto com a ciência e os conhecimentos. Por isso que é fé raciocinada. Não dá para ser espírita sem raciocínio. De pensar. Aliás, a cabeça não foi feita para usar chapéu. Foi feita para pensar. É o que a humanidade menos faz atualmente. Maria vai com as outras, certo? O boi segue a boiada. Não é assim. A gente tem que estudar para saber se realmente aquilo que a gente vai fazer é uma coisa realmente certa, se vai dar certo. A gente precisa ver tudo isso. A lei de causa e efeito. Tem gente que fala assim, inclusive falaram, né, que o Rio Grande do Sul está passando por esse problema, porque Deus é vingativo, e como tem muitos centros lá, então, lá não tem quase igreja, então... Isso, gente, a gente precisa abrir a boca quando a gente tem conhecimento, né? Não adianta a gente inventar um negócio se a gente não usou a cabeça e não estudou. Você vê se bate com a realidade? Como que Deus diz? Deus é Pai, Ele não é vingativo. É a questão aqui da lei de causa e efeito. Se eu estou sofrendo hoje, é claro que quem adquiriu para mim mesmo sofrer fui eu mesmo. Pelos maus atos que eu pratiquei, ou encarnações passadas,
ou nessa encarnação. E o sofrimento também, os animais sofrem, o sofrimento também faz parte da evolução do ser. Né? Quem estuda evolucionismo sabe disso. Entende? Então, por que o cachorrinho sofre? Então, ele não fez nada, coitado, ele não tem nada a pagar, espiar. Entende? Não, aquilo é para ele ajudar, vai ser experiência para ele evoluir. Não é? E assim também os homens evoluem. Quando eles fazem mal, tem que espiar o que fez de mal e também tem que reparar esse mal. E às vezes você escolhe uma prova difícil para testar o seu conhecimento, a sua aquisição das virtudes. Às vezes você escolhe olhar uma pessoa da família que tem digamos assim, tem que passar ficar doente uma encarnação inteira, fica na cama. E você escolhe ajudar aquela pessoa a vida toda. Então você não tem uma vida própria, você trabalha em função de ajudar aquela pessoa doente, não sai de perto dele. Mas se você consegue fazer tudo direitinho, você está testando ali a sua paciência, a tolerância, até que ponto eu sou tolerante, já consegui a tolerância, até que ponto eu adquiri a paciência, até que ponto eu adquiri a resiliência. A resiliência é uma força que vem a gente teve que enfrentar uma situação difícil, e a gente conseguiu as duras penas, a gente conseguiu, mas a gente conseguiu mais força para outras penas que virão. Isso é resiliência. É uma força adquirida pela própria experiência, não é? Então, meus irmãos, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, não dá para a gente explicar certas coisas que acontecem na nossa vida sem você entender que existe a reencarnação. Ninguém evolui numa existência só. E uma criança que morre aos 10 anos de idade, aos 10 anos ela adquiriu toda a experiência para ser um anjo e arcanjo? É a cabeça que tem que funcionar, meus irmãos. A evolução é lenta. Cada encarnação a gente vai aprendendo novas coisas. E às vezes ainda porque a gente não tem aquela habilidade ainda, não chegamos àquele ponto de saber escolher as coisas, a gente acaba escolhendo o que é errado e a gente está plantando para nós o sofrimento. Quem semeia ventos, o que colhe? Tempestade. Se eu semeio laranjeiras, eu vou colher as frutas laranja. E se eu semeio espinheiro, eu vou receber espinho. E às vezes é cada espinho daqueles, hein? Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas ações. Mas como é que eu vivo bem? Se autoconhecendo, procurando Jesus. Siga o que Jesus falou. Não é a religião que salva as pessoas, é a religiosidade que ela tem, o que ela aplica daqueles conhecimentos que são de Deus. E Jesus trouxe para nós tudo o que nós precisamos saber. E a doutrina espírita é baseada, tem as bases fundamentadas na moral de Jesus. Ajuda a explicar coisas que Jesus não pôde explicar na época. Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não está aí? Está na Bíblia isso aí. Mas como é que Jesus poderia falar muitas moradas na casa do meu Pai? Se na época de Jesus ninguém sabia nada de ciência. Quando que se foi saber que havia estrela e que em volta de uma estrela havia planetas, o caso do Sol e os planetas que giram em torno do Sol, no caso a Terra. Naquela época não tinha, só 1500 anos depois é que a ciência descobriu isso. Agora o Espiritismo então vem mostrar para as pessoas. Há muitas moradas na casa do meu Pai, quer dizer, nesses inúmeros planetas que existem pessoas, existem espíritos habitando. Não é só a Terra que tem espírito. A Terra que é um planetinha desse tamanho, nessa imensidão de universo que não tem fim, é preciso cabeça, pensar. Não é só a Terra que é habitada, no meio de um universo infinito. Então, meus irmãos, a gente tem que atentar para isso. A pluralidade dos mundos habitados, quer dizer,
O espírita sabe que tem outros mundos que são habitados, e dependendo da evolução do ser, dependendo da evolução do ser, é o planeta onde ela habita. Se é melhor, se é primitivo, se é prova e expiação, se é regeneração, que a Terra está caminhando para a regeneração, não é? Os mundos felizes e os celestes ou divinos, onde estão os espíritos crísticos. Jesus Cristo é um deles. E nós vamos ser também. Deus não criou a gente para ficar sofrendo. Quando é que a gente não vai ter mais dor? Quando nós estivermos evoluídos a tal ponto que não precisaremos mais ter corpo de carne. Aí a evolução do espírito, o arcabouço, aí a gente, é só Deus que sabe, porque isso reside nos arcanos de Deus. Como seremos? Como é que vai ser a parte material nossa quando formos anjos e arcanjos? Não vai ser carne mais, mas aí nós vamos ficar sabendo de acordo com a nossa evolução, o nosso conhecimento. A evolução, quem não aceita a evolução, o meu pai não se tornou espírita, porque ele aceitava tudo espiritismo, mas ele não aceitava a evolução. E tem muita gente espírita que não aceita a evolução. E quando a ciência fala que à medida que o homem vai aumentando, vai evoluindo, vai aumentando a sua inteligência, aqui a parte frontal vai crescendo. Uma vez um espírita levantou, falei, Deus me livre, eu vou ficar com a cabeça desse jeito? Mas eu falei, mas o conceito de beleza vai mudar também. Mas pelo cérebro vai aumentando pela inteligência. Isso dizem os cientistas nossos aqui, né? O que vai acontecer é só Deus e futuramente nós ficaremos sabendo. Bom, meus irmãos, e para encerrar aqui, que tem muita coisa para falar, mas eu vou falar uma coisa para encerrar, uma coisa muito importante. Aliás, eu fiz esse tema pensando nisso. Quais as razões pelas quais a doutrina espírita é consoladora? Jesus não trouxe o Consolador prometido? Não trouxe o Consolador que Ele prometeu? A profecia se cumpriu, veio o Espiritismo. Mas, por que a doutrina espírita é consoladora? E é libertadora, vocês sabem, pela evolução também do conhecimento, né? Isso vai nos libertando. E libertando também das coisas da terra, nós vamos nos tornando mais espíritos, mais para o lado do bem, do cosmo, de Deus, mais perto de Deus, né? E vamos deixando a parte material. Uma das razões, então, o Cristo disse assim, olha, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo sem saber por que sofre? Aí é que entra o aspecto consolador da doutrina. Eu reuni alguns que eu vou citar para vocês, né? Primeiro, o Espiritismo nos mostra a razão da vida. Por que nós vivemos? Então, ele vem ao encontro das questões fundamentais. Quem sou eu? Por que eu estou aqui na Terra? Por que eu sou filho do meu pai? Não poderia ser filho de outra pessoa? Por que eu estou... o que eu estou fazendo aqui no mundo? Para onde eu vou quando eu desencarnar? Né? Por que uns nascem com saúde e tem outras crianças que já nascem doentias? Gente, não tem outra explicação se não houver uma razão anterior para isso. Por isso que sem o conhecimento da reencarnação, não vai se achar explicação para essas coisas. Né? E o Espiritismo explica. Uma outra razão, que ele mostra os meios pelos quais nós podemos viver melhor. Jesus não falou que nós tínhamos que ser resignados diante dos sofrimentos? E que filosofia que mostra a resignação? É o Espiritismo, entende? O Espiritismo, ele mostra os meios pelos quais nós podemos viver melhor. De que modo? Aprendendo a encarar a vida. Quando você sofre e sabe por que você sofre, o seu sofrimento não fica já com tanta revolta.
Você entende também, e o Espiritismo explica que uma vez que você venceu aquela dificuldade, você já fica livre daquela prova, você não vai sofrer mais. E aí faz a pessoa ficar mais resignada, né? Então, a pessoa consegue ter assim bom ânimo, fortalecendo a vontade, porque ela sabe que ela não vai morrer e que existe solução para tudo e que muitas vezes o que parece um mal é um bem e às vezes o que parece um bem é um mal, e a gente tem essa compreensão, a gente vai sabendo encarar melhor a vida. A gente tem um caminho seguro para as nossas realizações, porque o Espiritismo mostra que o sofrimento não é eterno, ele é temporário, é passageiro. Que nós vamos evoluindo, cada vez que evoluirmos, nós vamos tendo menos sofrimentos. A gente só vai ter alegria, depois é só alegria. Os 2 primeiros planos difíceis é o plano primitivo e o da terra, que é prova e expiação. Na regeneração predomina o bem. Os mundos felizes, então, nem dá para falar, porque a gente precisa ir para lá primeiro para explicar. O Kardec fala que os espíritos vivem muito bem numa sociedade mais justa, não tem essa brigaiada, não tem assassínio, não tem nada dessas coisas, já é diferente. As pessoas são regeneradas, bondosas, carinhosas, gostam do próximo como irmão. E depois ser como Jesus, habitar um mundo celeste ou divino. Quem sabe um dia nós vamos também ser grandes ajudantes desses espíritos crísticos que são responsáveis pela formação das estrelas, porque o universo não acabou de formar ainda não. Vocês já leram sobre as supernovas, né, as grandes explosões que formam novas galáxias e assim por diante, né? Então, outra razão, entende, que o Espiritismo é consolador, ele tem, outra não, é a mesma, né? O Espiritismo tem natureza questionadora, porque ele procura explicações racionais para o problema que ele tem. Por que será que eu tenho um filho com toda a saúde e esse meu filho nasceu cego? Então, a pessoa vai questionar, o Espiritismo vai explicar. Então, por que razão? Então, quando você compreende que aquele que veio cego, ele tem que ser muito bem recebido pelos pais, porque é uma missão cuidar dos espíritos. Missão tem vários sentidos, mas o sentido de missão, no verdadeiro uso da palavra, o pai e a mãe têm missão no verdadeiro uso da palavra, como Jesus tinha missão, de olhar os espíritos que eles abraçaram como filhos que fazem parte da sua família. Então, veja que o Espiritismo ele é consolador por isso, porque a gente acha uma explicação racional, não é? A concepção religiosa espírita baseia-se na recomendação do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. O espírita tem que ter conhecimento para ele poder raciocinar sobre si mesmo, autoconhecer-se. Autodescobrir-se. A gente precisa saber quem a gente é, o que eu sou, como eu sou, que falhas eu tenho e que virtudes eu tenho. Então, se eu tenho virtudes, eu descubro, eu vou melhorar ainda mais. A bondade, a mansuetude, o esquecimento da ofensa, né? O perdão, eu vou melhorar isso. Mas se eu tenho falhas mesmo, eu vou tratar de cortar as falhas e começar a fazer tudo de novo. O que o Chico Xavier falou para nós? Isso está sempre sendo citado. Se você não pode fazer um novo começo, você se percebe uma pessoa cheia de falhas, que todos nós temos, né? Se você se percebe assim, mas agora eu estou com idade, não importa a idade. Se você não pode fazer um novo começo, você começa agora e pode fazer um novo fim.
Você pode ter 70 anos, mas se você viver 80, 85, esses anos todos você já está caminhando para a evolução, porque você se descobriu, você foi buscar em Jesus como combater essas más tendências. O Espiritismo fala que o verdadeiro espírita, e não é só o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que na verdade não é a religião que salva ninguém, é a atitude da pessoa. Então conhece-se o verdadeiro espírita ou cristão, digamos, não só pela sua transformação moral, mas pelo esforço que ele faz para combater as más tendências. Quando a gente já pensa em combater as más tendências, a gente já traz para a gente espíritos bons que vêm nos incentivar. Perceberam? Então o Espiritismo é maravilhoso. Agora, uma outra coisa também, o Espiritismo se preocupa, primeiramente, como nós falamos, com a melhoria moral do ser humano. Então, o que dizia também o Chico Xavier? Você quer ser feliz? Faça a alegria dos outros. Faça os outros felizes. Porque você vai deitar satisfeito de ver uma pessoa que está sorrindo, que está bem, porque você ajudou em algum aspecto. Entende? Então, nós fomos criados para a felicidade, gente. A infelicidade não é coisa permanente na nossa vida. A infelicidade, ela é transitória. Até a gente conseguir um patamar de evolução. Porque, veja, a evolução do espírito, o espírito vai mudando o seu nível de consciência. Um homem primitivo, que consciência tem? Um homem das cavernas. Agora, e Jesus? Qual é a consciência de Jesus? A consciência cósmica universal, que se aproxima de Deus. Então, a gente tem que fazer essa jornada, passar por todas as dificuldades para a gente chegar lá. E a gente vai chegar, acreditem nisso. Por isso, não fiquem com o olho para baixo. Vocês vão sair daqui, todo mundo contente, feliz, porque a vida continua e sempre vai acontecer o melhor. A gente tem que pensar em ideias positivas. E, finalmente, aqui, meus irmãos, que já está na hora da gente encerrar, o Espiritismo, ele vem mostrar que a causa dos sofrimentos, muitas vezes, está nas existências anteriores. É por isso que não dá para explicar, mas por que um veio com cego e o outro veio bom? Aquela cegueira vai corrigir aquele espírito, porque a encarnação anterior ele deve ter usado a vista para o mal, de várias maneiras. Às vezes ele teve um grupo de funcionários em que ele foi um tirano, fez o funcionário trabalhar demais numa coisa que era até prejudicial para a vista. Então, tem uma série de motivos que levam uma pessoa a nascer cega. Às vezes, foi uma pessoa que só olhou os erros dos outros e, por causa disso, criou muita confusão, muita briga e criou muitos inimigos, adquiriu muitos inimigos. Então, às vezes, ela vem cega para corrigir e mostrar a importância da vista. Então, tem uma série de explicações, né? Então, às vezes, a pessoa também sofre por causa das más escolhas que ela está fazendo nessa encarnação. O cidadão ganha R$2.000, quer comprar um carro de 150 mil. Quando chega na hora de pagar a prestação, onde que ele vai arrumar o dinheiro? E o cidadão quer, porque ele acha que ser bem aceito na sociedade, ele tem um carro que ele não pode adquirir. A gente precisa do carro. O carro hoje não é luxo, é uma necessidade. Mas a gente tem que dar o passo conforme a perna pode. Então a gente não dá, aí fica devendo, aí não dorme à noite, aí vão tirar o carro da pessoa e vem todos aqueles problemas. A pessoa bebe porque ela não é capaz de enfrentar os próprios conflitos, não busca a saúde mental e vai se desafogar na bebida. Tem lá uma doença qualquer, um câncer, qualquer doença que a bebida possa provocar, entende? E aí vai, que Deus é injusto comigo, Deus está se vingando de mim. Não é nada disso, é você que fez o seu futuro. Ação e reação.
É a lei de causa e efeito. Todo efeito vem de uma causa. Quando você vê a rua, ali na rua, aquela enxurrada, você sabe qual é a causa da enxurrada? É a chuva. É assim a vida da gente. A gente tem que procurar viver como a gente pode, dentro do equilíbrio e dentro digamos assim, dentro daquilo que é possível a gente fazer. Porque senão a gente só complica a vida, sabe? Aí a gente perde o sono, briga, fica encolerizado, chuta o cachorro, entende? E a família fica triste, os filhos ficam aborrecidos. E a gente precisa parar com isso. Está na hora de nós mudarmos. Nós estamos num século já que não permite mais a selvageria do tempo do primarismo, da época dos homens das cavernas. A gente precisa pensar nisso, meus irmãos. Então, meus irmãos, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento da destinação da Terra, que é um mundo de provas e expiação. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus, que todos precisam saber quais são as leis de Deus e aplicá-las, porque é isso que importa, só conhecer não adianta nada. E o que eu acho muito importante, que o Espiritismo ele traz a consolação pela fé e pela esperança. E sabe, outra coisa muito importante, é um conforto que ele dá aos corações quando passa para o mundo do outro lado, os nossos entes queridos, o pai, a mãe que desencarnam, o avô, um filho, alguém. Então, ele dá um grande consolo, porque o Espiritismo mostra que nós fazemos parte de uma família, tanto aqui, e essa família continua lá, e aqui está lá, vem para cá, que nunca vamos deixar de nos ver. Nós vamos reencontrar muitas vezes. E nós já vivemos com os nossos entes queridos, já muitas vezes atrás, nas outras encarnações. E os inimigos, a gente vai encontrar também, só que aí é para fazer o reajuste. A gente tem que aproveitar a oportunidade de Deus colocar uma ovelha negra na família, que pode ser que tenha que haver a gente tem que saber conviver com entender essa pessoa, porque não há pessoa ruim. O espírita não pode dizer que as pessoas são más. Não existe maldade. A maldade é a ausência do bem, é a ignorância do bem, é a falta de conhecimento do bem. Se você faz o bem, você afasta o mal. Até o pior obsessor, terrível, a hora que ele se encontra com a mãezinha dele, ele se derrete. Aí ele pede perdão por todos os males que ele está fazendo para alguma pessoa. Então, meus irmãos, assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, porém dar-lhe cumprimento. Também o Espiritismo diz, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. E que a paz de Deus esteja com todos.